Bom, pessoal, nós estamos agora iniciando o sistema. Antes de qualquer coisa, eu vou entrar na BIOS do computador, porque todos os CDs do Slackware ou de qualquer Linux são bootáveis. E eu, para poder fazer a instalação do CD, eu tenho que permitir que a minha máquina boot pelo CD-ROM. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, só um detalhe, isso pode variar de máquina para máquina. Nem toda BIOS é igual a outra. Eu aqui, no meu caso, eu tenho a opção BIOS Filter Setup. E dentro dela, eu tenho a chamada Boot Sequence. A minha aqui já está configurada como CD-ROM, o Drive C e a unidade de disco flexível A. No caso, o meu aqui para mudar é Page Up e Page Down. Tá? O de você pode ser um pouco diferente, mas de qualquer maneira, o mais importante é que primeiro esteja habilitado o CD-ROM. Depois a sua unidade C ou a sua unidade A, o que seja. Perfeito. Feito isso, eu vou dar um ESC, certo? Vou salvar as opções do CMOS. E agora eu vou iniciar o computador novamente. Nesse momento, o boot, no caso ele está contando a memória, nesse momento o boot vai acontecer pelo CD-ROM. Ou seja, nós vamos entrar na instalação do Slackware. Bom, como vocês podem ver, ele bootou pelo CD, já entrou na tela de apresentação do Slackware, bem-vindo à versão 9.1. Simplesmente, gente, não se preocupem com nada. Basta dar um Enter. Por quê? Ele vai carregar a imagem mínima na memória necessária para nós podermos fazer a instalação. Só um lembrete, esta máquina tem 64 MB de RAM. Eu não preciso mais do que isso para um Firewall. Ou seja, ainda mais se for um Firewall de casa, que você pretende compartilhar 2 ou 3 máquinas a sua conexão. Vocês vão reparar que durante o processo de instalação eu vou fazer algumas coisas no que diz respeito ao arquivo de swap, certo? E também eu vou formatar esse disco de maneira com que nós possamos dividir uma área somente para os logs e uma área somente para o sistema. Bom, no caso agora, ele está pedindo para eu escolher o layout de teclado. Não se preocupem com isso agora também não, podem dar Enter. Isso nós vamos fazer depois alguns ajustes quando o Slackware já estiver instalado. Bem, para quem nunca instalou Linux, ou está instalando a primeira vez, ou já está cansado de instalar outro tipo de Linux, aqui no Slackware ele pede para logar como root. Não tem necessidade, basta dar Enter. Correto? Que você já vai entrar dentro da área de instalação. Bom, agora temos um ponto muito importante. O nosso disco, ele precisa ser particionado. Ou seja, eu tenho que criar os espaços necessários para instalar meu sistema operacional e minhas partições de swap. O Slackware, ele oferece dois programas para fazer isso. O FDisk e o CFDisk. Se você é uma pessoa que nunca mexeu com FDisk, eu recomendo você trabalhar com o CFDisk. Eu, inclusive, para facilitar e para mostrar que é muito mais simples, eu vou utilizar o CFDisk. O CFDisk, ele é feito da seguinte maneira. Eu digito aqui CFDisk, correto? Bom, se o seu disco tiver mais de um... Desculpe, se o seu computador tiver mais de um disco. Vocês devem saber no Linux que toda a unidade ela é tratada como um device. E o HD é o famoso HDN. Ou seja, HDA, HDB, HDC. O primeiro HD é o HDA, o segundo é o HDB e assim sucessivamente. No caso, eu tenho um HD aqui na máquina só, que seria o CFDisk /dev/HDA. Quando eu tenho apenas um HD, eu não preciso especificar qual o HD que eu vou formatar, particionar. Basta simplesmente eu digitar CFDisk e dar um Enter. Beleza. Esse HD já tinha um esquema de partição montado. O que eu vou fazer? Eu vou partir do zero com vocês. Eu vou apagar esses esquemas todos e nós vamos ver o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. O HD está vazio. Esse HD, como vocês podem ver, é um HD de 20 MB. Eu vou agora particioná-lo, criar, digamos assim, os espaços necessários para o meu trabalho. Aqui embaixo você tem um menu que você pode trabalhar com a setinha para a direita e para a esquerda para escolher as opções. E para selecionar a opção, basta dar um Enter. Para nós criarmos a primeira partição, basta selecionar a opção New e dar um Enter. Bom, vai ser primária mesmo. E essa primeira partição vai ser a partição de swap. Todo mundo tem uma grande dúvida. Qual o tamanho da minha partição de swap? Se é quanto eu coloco de espaço? Se eu tenho 512, eu uso 1 GB de swap? Particularmente, eu
dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, eu não vou trabalhar com banco de dados, isso é simplesmente um firewall, eu vou partir do seguinte pressuposto: a minha partição de swap vai ser o dobro da minha memória RAM. Eu tenho 64, logo minha partição de swap vai ser 128. Se você tiver, por exemplo, 512 de memória, que eu acho um absurdo para um firewall, você não vai botar 1 GB de partição de swap. Você, no máximo, coloca 128, que vai te atender com total satisfação. Correto? Então, aqui no caso, eu tenho o espaço. Ele está pedindo para selecionar o espaço todo. Eu vou botar lá 128, que é o tamanho em mega. Vou dar um Enter. Simplesmente eu boto beginning, não preciso especificar fim, porque ela só vai ter 131. Agora que vem um detalhe interessante. Eu ainda tenho basicamente aqui 20 GB disponíveis. Eu vou criar uma outra partição. Vou dar um new, primária, e essa eu vou colocar com 8 GB. E essa outra que sobrou, um espaço de 12 GB, eu vou também criá-la com 12 GB. Por que isso? Seguinte, essa partição eu vou colocar no sistema operacional, o Linux, o Base System. Nessa segunda partição, eu vou selecionar para colocar, no caso, os logs do sistema. E, eventualmente, eu também posso instalar algum aplicativo extra. Correto? É muito melhor quando você, de repente, tiver que fazer alguma auditoria, alguma coisa, você ter uma área de disco para tratar independentemente. Só que tem um detalhe agora, gente. Se vocês observarem, quando o CFDisk cria as partições, ele cria como Linux primárias. Essa primeira partição que eu falei aqui, ela não é uma Linux, ela é uma swap. Então eu vou com a setinha para cima para selecioná-la. E aqui embaixo eu tenho outras opções. Apareceu agora uma opção nova chamada tipo, type. Eu vou dar Enter. E aqui eu tenho uma lista de vários tipos de partição que o CFDisk permite criar. Eu vou dar um Enter e automaticamente ele já seleciona o tipo 82. Que se vocês pararem para ver aqui na nossa lista, o tipo 82 é o quê? Linux Swap. Correto? Eu vou dar um Enter. E agora ele mudou para Linux Swap. Bom, basta isso. Só que tem um detalhe importante. Eu preciso validar essas partições. Eu preciso escrever no disco esse esquema de partição que eu fiz. Então eu tenho uma opção aqui chamada Write, que eu vou dar Enter. É uma opção que ele diz que vai destruir todos os dados do disco. Toda vez que você cria novas partições, os dados antigos são destruídos. Mas como esse disco está vazio, não tem problema nenhum. Eu vou dar um Yes e vou dar um Enter para ele criar minha tabela de partições. Ele está escrevendo agora. Pronto. Meu disco está preparado para instalação. Se eu não tivesse colocado a opção Write, essas características que eu defini aqui estariam perdidas. Então eu vou sair agora do programa com Quit. Meu disco já está agora pronto para receber o Slackware. Eu vou limpar a tela aqui apenas por questão de comodidade. E o próximo comando é o comando da instalação propriamente dita. É o comando Setup. Vamos dar um Enter. Nós abrimos um quadrinho com as opções de instalação. Aqui você tem uma ajuda da instalação. Aqui você tem como remapear teu teclado. Não se preocupem que a gente vai fazer isso mais tarde. E agora aqui nós temos algumas opções interessantes. A primeira delas, é a Add Swap. Ou seja, para nós adicionarmos uma partição de swap. Correto? Eu vou dar OK. E ele automaticamente já vai enxergar aquela nossa partição de swap que nós criamos de 128 MB. Ele está perguntando, essa partição swap que você quer instalar? Eu vou dar um sim. E ele vai formatar a minha partição para o swap do sistema operacional. Isso é um processo relativamente rápido, como vocês podem ver. Pronto. Já tenho agora a partição de swap configurada e formatada bonitinho para nós podermos trabalhar. Agora que vem o pulo do gato. Primeiro ponto importante da nossa instalação. Você se lembra que nós criamos duas partições Linux. Uma de 8 GB e outra de 12. Eu vou ter que formatar essas duas partições. Correto? Por quê? Uma vai ficar o sistema e a outra eu vou reservar para log. Então eu vou selecionar a primeira, vou dar um Enter. Vou formatar. E a pergunta fica agora no ar. Hash3 ou Razer FS? Particularmente para essa situação, eu prefiro trabalhar com Hash3. O Razer FS também é um excelente sistema de tolerância a falhas de disco. Correto? Mas algumas pessoas costumam utilizar o Razer FS, por exemplo, para sistemas que vão rodar banco de dados.
sistemas que necessitam de, digamos assim, um nível maior de cuidado. Eu vou trabalhar com EST3, que não vai ter nenhum tipo de problema, ok? Vou selecioná-lo, Windows 4096 mesmo, e ele vai formatar agora a partição em EST3 para a gente. Só o primeiro detalhe importante. Essa partição, a primeira que você formata, no caso, a de 8 GB, ele vai assumir sendo a partição do sistema operacional, a partição barra, o famoso root do sistema, correto? Ou seja, essa aqui vai ser onde o Linux vai ser propriamente instalado, as libs, tá, os outros programas. E agora, já formatou, eu vou selecionar a segunda, que vai ser a partição da qual eu vou colocar log e outras coisas. Formatar, vou botar em EST3 também, 4096, ele vai formatar agora pra gente. Está fazendo a formatação, também é um processo rápido. E nessa partição, nós temos o nosso detalhe importante agora, que vai ser justamente a escolha da área para os logs. Para quem não está ainda muito habituado com o Linux, aqui, olha só que importante agora. Ele está perguntando qual o mount point, ou seja, na realidade, o que eu vou colocar aqui nessa área de montagem, nessa partição HDA3, a minha de 11 GB. Eu vou colocar o diretório /var. Ou seja, o /var é um diretório que normalmente ficam os logs, entre outras coisas, dentro do sistema. Então eu vou especificar que na minha instalação o /var vai estar dentro da segunda partição, ou seja, aquela que tem 12 GB. Certo? A primeira partição, o barra ou a partição root raiz, vai ser do sistema operacional. Eu vou selecionar essa segunda partição para o /var. Ok. Então olha lá que interessante. Voltando, primeira partição raiz, o root, e o segundo o /var.